Já sei, você pegou o seu multímetro para analisar uma trilha, aí ela deu um valor de 300, 400, 800 e você não sabe se tá certo, se tá errado, se tá em curto, se tá em fuga e não sabe como prosseguir. Acertei? Bom, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje a gente vai aprender como saber se uma trilha está alterada usando o multímetro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assistec e hoje pessoal a gente vai aprender junto aqui ó, como saber se uma trilha está alterada pelo nosso multímetro aqui, bacana? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de inscrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, eu me lembro que quando eu comecei a consertar celular, eu tinha muita dificuldade para saber quando a trilha estava boa, quando ela estava alterada ou quando ela estava em fuga ou em curto no caso. Por esse motivo eu demorei um pouquinho assim, bastante, para conseguir aprender a fazer alguns reparos mais avançados, porque eu não sabia como utilizar o multímetro aqui para saber quando a trilha estava boa. Pensando nisso, hoje eu resolvi trazer um vídeo mostrando passo a passo como que você vai fazer para descobrir quando a trilha está alterada utilizando o multímetro aqui, perfeito? Bom, antes da gente começar aqui, ó, primeiramente a gente tem que entender que as trilhas elas podem se alterar de três formas. A primeira forma é quando ela altera para mais. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, que essa trilha, ela tem que apresentar 400. E ao invés de apresentar 400, ela está me apresentando aqui, ó, 1600. Nesse caso, ela está alterada para mais, perfeito? A segunda forma que uma trilha pode se alterar é para menos no caso. Vamos supor que aqui, ó, ela tem que apresentar 600 e ela está me apresentando 120. Ou seja, ao invés de alterar para mais, ela alterou para menos aqui, perfeito? E por fim, pessoal, a terceira forma como uma trilha pode se alterar seria no caso para curto. Como assim? Aqui, ó, vamos supor que ela tenha que apresentar 600 e ela está apresentando 0. Renan, mas qual que é a diferença de curto e de fuga? A fuga, pessoal, ela diminui o valor. O curto aqui, ó, ele vai praticamente zerar o valor. Ou seja, a fuga de 600 aqui, ó, caiu para 120. O curto de 600 vai cair para 0 aqui no caso, perfeito? Bom, dito isso, como que a gente faz agora então para utilizar o nosso multímetro e saber de fato se a trilha está alterada ou se ela está boa? Pessoal, primeiramente, ó, a gente vai pegar aqui essa placa e a gente vai mais ou menos entender isso tudo como um padrão. Como assim, Renan? Existe um padrão universal de valores para as trilhas, mas a gente não pode levar isso como uma regra. Por quê? Porque existem trilhas que vão ter o valor alterado e está ok. Então, de início aqui, a gente vai levar mais ou menos um padrão de 300 a 700 no caso. Ou seja, toda trilha que você pegar aqui, ó, a gente vai falar o seguinte, ela tem que ter um valor de 300 até 700 em média aqui, perfeito? Vamos lá então, a gente vai começar a medir aqui. Deixei aqui, ó, o multímetro na escala de condução reversa. Vou colocar ele bem aqui e vamos medir aqui, ó, as trilhas desse conector aqui, ó. Perfeito? Vamos lá, ó. Ponteira vermelha no aterramento, com a ponteira preta vamos medir. Deixa eu vir aqui. Essa aqui, ó, me deu 0. Essa daqui me deu 400. Essa outra, 400. Olha só, todo mundo aqui, ó, respeitando o padrão de 300 até 700 em média. Olha só. Algumas me deram OL, outras me deram 0. Essas que dão 0 normalmente vão ser trilhas de aterramento, são trilhas que estão ligadas ao GND. Bacana? Vamos lá, ó, continuando. Perfeito. E a gente conseguiu ver, ó, que não foge aqui, ó, do valor de 300 a 700. Então, quando você for analisar uma trilha, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é essa regrinha do 300 a 700 no caso, perfeito? Ah, Renan, mas e se eu vim aqui, por exemplo, e medir todo mundo? Como é que eu vou saber se aqui, ó, que me deu 400 está certo ou está errado? É aqui que mora o segredo, pessoal. Pra gente saber de fato, a gente vai ter que pegar o nosso esquema elétrico, perfeito? Vamos lá, ó. Vou pegar aqui esse conector e eu vou colocar ele bem aqui. Aí agora a gente vai vir aqui no esquema elétrico e a gente vai pegar esse conector no esquema elétrico. Vou abrir aqui o esquema. Excelente, encontrei aqui. E a gente vai encontrar aquele conector. Encontrei aqui, ó, HDC 7003, copio o nome dele, colei ali em cima, dou um Enter e mais um Enter. E aqui, ó, pessoal, notem uma coisa extremamente importante. Aqui a gente tem algumas trilhas que são não conectadas, como por exemplo a trilha de número 25. Ela não vai para lugar nenhum. Esse tipo de trilha, quando você for medir, ela vai te apresentar OL. Por quê? Porque ela não está conectada em nada, bacana? Esse valor que a gente vê aqui, ó, na tela do multímetro, normalmente ele vem de um CI. Se a trilha não está conectada a nenhum CI, a gente não vai ver esse valor aparecendo na tela do multímetro, perfeito? Bom, dito isso, vamos voltar um pouquinho mais. E depois a gente tem aqui, ó, as trilhas GND. As trilhas GND, pessoal, são as trilhas aqui, ó, que vão carregar essa simbologia. Olha só, se a gente subir aqui para cima, a 3, ela tá ligada nessa trilha. A 13 aqui, ó, na verdade a 11, olha só, também está ligada nessa trilha. Depois, a gente vai ter mais algumas, ó. 38, 37, 36, 35, 34, 30, 24, 18 e assim por diante, ó, todas elas estão ligadas aqui. A GND, quando a gente for medir, ela tem que dar o valor de 0, bacana? Tem que dar o valor de 0, não tem conversa, perfeito. E depois, pessoal, a gente vai ter as trilhas positivas no caso, prestem atenção. As trilhas positivas são todas as trilhas que vão para algum lugar e que ganham um nome lá no final. Por exemplo, a trilha de número 31,
Olha só, ela sai daqui, ela vem andando, e bem aqui, ó, ela ganha o nome de LED, underline A, underline 20V. Então essa trilha, ela é uma trilha positiva. Toda trilha positiva que a gente vê, ela tem que ter um valor normalmente de 300 a 700 no caso. Vamos fazer aqui, ó, uma análise bem rápida. Da trilha 2 até a trilha 34 aqui, ó, perfeito? Vamos lá, ó, primeiro eu tenho que me localizar nesse conector. De acordo aqui, ó, com o meu desenho da placa, aqui seria, ó, a minha trilha de número 1. Essa de cima bem aqui, ó. Perfeito? Maravilha, vamos lá. E aqui pelo esquema a gente consegue ver que de um lado a gente tem somente números ímpares. Olha só, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. E do outro a gente só tem números pares, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. O que indica que é mais ou menos assim, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. E aqui, ó, é 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Perfeito. Então agora vamos começar a analisar aqui, ó. Trilha de número 2, como a gente está vendo, é uma trilha positiva. Essa trilha aqui, ela tem que ter, no caso, o valor de 300 a 700, vamos lá? E o valor bateu. Trilha de número 4 está ligada ao GND. Deixa eu descer aqui para vocês, espera aí. Olha só, tá ligada ali ó, ao GND, então tem que me dar o valor de 0. Excelente. Trilha de número 6 e 8 também são positivas, então tem que dar valor de 300 a 700. Olha só, perfeito e perfeito. Trilha de número 10 aqui, ó, tem que dar o valor de 0, porque é GND. Excelente. As duas próximas também, entre 300 e 700. Olha só, 12 e 14. Excelente. Próximo aqui, ó, 0, que seria 16. 18 e 20, valor também. 18, 20, valor perfeito. 22 aqui, ó, tem que dar o valor de 0. 24 e 26 também tem que dar valor. Valor positivo e valor positivo. Maravilha. 28 aqui, ó, tem que dar o valor de 0. Vamos lá. Excelente. 30 e 32, 30 e 32, será que eu acertei? Peraí, 28, 30, 32. Isso mesmo, 30 e 32 tem que dar o valor de positivo. Correto? E correto. E por fim, 34, o valor de GND aqui, ó, 0. Excelente. Aqui a gente conseguiu medir, ó, e a gente viu que está ok, perfeito? Então dessa forma, pessoal, a gente consegue mais ou menos aqui ter uma ideia de se a trilha está boa ou se a trilha está alterada no caso, perfeito? Mas, pessoal, isso daqui não é 100%. Por quê? Porque vão ter alguns casos que vocês vão pegar aqui, ó, e quando vocês forem medir, vocês vão ver isso aqui, ó. 1269. Será que isso daqui está certo ou será que isso daqui está errado? Vamos lá, prestem atenção nisso daqui, ó. Aqui eu deixei um desenho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor, ó, que nessa primeira trilha aqui, ó, ela trabalha com 4.2 volts, ela está vindo aqui, ó, de um conector, bacana, e bem no meio eu tenho um resistor de 1000 ohms aqui, ó, de 1K, perfeito? Pessoal, normalmente quando o resistor tem uma resistência muito alta, acima de 1K, ele vai alterar o valor da trilha para cima. Nesse caso não é um defeito. Então o que acontece? Se eu vier aqui, ó, medir desse lado, eu vou ter em média 450, que vai ser o valor da trilha, entre 300 e 700. Bacana? Vamos lá. Mas se eu vier medir desse outro lado aqui, ó, eu vou ter em média 1200, por exemplo. Perfeito? Por quê? Porque ele vai elevar o valor dessa trilha. Então, nesse caso, quando você tem um resistor aqui no meio, é normal que o valor seja maior. Por isso é importante que você tenha essa ideia. Por exemplo, você vem medindo aqui, ó, trilha por trilha. Encontrou uma trilha que deu 1500, você vai pegar o esquema e vai verificar se nessa trilha você não tem nenhum resistor ligado em série. Porque se você tiver um resistor ligado em série, muitas vezes vai ser esse resistor que vai estar alterando o valor dessa trilha. Perfeito? Então aqui, ó, a gente viu que nessa trilha do nosso botão, essa daqui deu 1200. Vamos descobrir se a gente tem algum resistor? Vamos lá, eu vou vir aqui e eu vou pegar o meu esquema elétrico. No esquema elétrico aqui, ó, eu vou encontrar o desenho da placa e eu vou bem ali no setor do botão. E aqui no setor do botão, pessoal, a gente tem o RIA 5000, que é o nosso conector do botão, e o pino de número 1, que seria este camarada bem aqui, ó. Perfeito? Excelente. Copio este nome, colei no buscador, dou um Enter e mais um Enter. Maravilha. E aqui eu tenho, ó, do lado esquerdo, trilhas referentes a números ímpares, 1, 3, 5 e 7. Do lado direito, trilhas referentes a números pares, 2, 4, 6 e 8. Perfeito? Então, ó, a trilha que no caso está alterada, que a gente viu que está alterada, seria 2, 4. Essa daqui, ó, a trilha aqui de número 4. Na trilha de número 4, se a gente vier aqui no esquema, a gente vê que tem um resistor em série, olha só,
ligado aqui, ó, de 1000 ohms. Renan, qual que é a diferença de um componente em série e um componente em paralelo? Pessoal, aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu explico passo a passo qual é a diferença. Para quem não viu, eu vou deixar aqui em cima para vocês, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, aqui a gente viu, ó, que a gente tem um resistor de 1K, de 1000 ohms. Aí aqui o que acontece? Desse lado de cima aqui, ó, do resistor, nessa trilha de cima, a gente vai ter o valor normal, bacana? Mas nessa trilha aqui, ó, de baixo, o valor vai estar alterado. Por quê? Porque de um lado para o outro, ele vai aumentar o valor. Vamos encontrar esse resistor? R5021. Copio o nome dele, colei ele em cima, dou um Enter e mais um Enter. E ele está aqui, ó, do lado direito do meu conector do botão, que seria, no caso, este camarada bem aqui, ó. Então, de um lado dele, eu vou ter o valor de 1.200 e do outro eu tenho que ter o valor de 300, 400, 500, até 700 no máximo, perfeito? Vamos lá, então. Ó. Do lado de baixo, 1.200, excelente. E do lado de cima, 378, olha só. Excelente aqui, ó. Então aqui a gente viu que é o resistor que está aumentando esse valor e que não está errado. Por quê? Porque como a gente conversou antes, um resistor com uma resistência muito alta, ele vai aumentar o valor da trilha, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, vamos supor que a gente veio aqui, ó, e a gente não tinha nenhum resistor e o valor da trilha, ele está dando muito maior. Nesse caso, você vai trabalhar em todos os componentes que estão em série nessa trilha. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, que a gente pega um aparelho, e o aparelho tem uma trilha, e nessa trilha aqui, ó, a gente tem vários componentes em série. Tenha esse, tenha mais esse e tenha mais esse, ó. Se um desses três componentes aqui, ó, se alterar, ele vai aumentar o valor da trilha. Então, ao invés da minha trilha dar 300, ela vai dar 600, vai dar 900, vai dar 1.000, 1.500 e assim por diante. Então, quando você pegar uma trilha alterada com valor para mais, você sempre vai trabalhar aqui, ó, nos componentes em série que estão na trilha, bacana? Pessoal, nessa aula aqui eu não vou estar falando sobre componentes em série ou em paralelo, porque senão vai ficar muito grande essa aula e vocês vão ficar confusos. Por isso eu já deixei o outro vídeo aqui em cima para vocês, tá ok? Mas bom, dito isso, vamos supor aqui, ó, que ao invés da trilha dar um valor normal, ela deu para mim o valor de 150 ou ela me deu o valor de 130. Como por exemplo, ó, normalmente são essas trilhas aqui, ó. Vamos lá, deixa eu vir aqui. Ligar aqui o multímetro, só um minutinho. Perfeito. E vamos lá, ó. Essa aqui me deu 88, olha só. Antes a gente falou que o correto seria de 300 a 700, mas essa deu 88. Aí eu deixei aqui, ó, mais um exemplo para vocês, prestem atenção. Aqui eu coloquei, ó, praticamente 3 trilhas. Uma trilha aqui, ó, que tem um resistor de 1K, que vai ter o valor maior de um lado e o valor normal do outro, perfeito? Aqui embaixo eu coloquei uma trilha, ó, que só está ligada diretamente dentro do CI. Quando a trilha ela vem assim, ó, do conector para dentro do CI, é normal que ela tenha um valor normal mesmo, de 300 a 700. Nesse caso, não é normal que ela tenha um valor muito maior ou muito menor. Se tiver muito maior ou muito menor, provavelmente tem alguma coisa de errado, perfeito? E por fim, a gente tem aqui, ó, uma trilha que trabalha com 0.95 volts. Pessoal, entenda uma coisa importante. Uma trilha que trabalha com tensão inferior a 1.1 volt, ou seja, 1 volt, 0.9, 0.8, 0.5, são trilhas de baixa resistência. Renan, e o que tem a ver ela ser uma trilha de baixa resistência? Normalmente, pessoal, trilhas de baixa resistência são trilhas que têm um valor menor em condução reversa, bacana? Então, nesse caso aqui, ó, se eu vier medir essa trilha aqui, ela está com um valor de 88, mas ela trabalha com uma tensão inferior a 1.1 volt, pode ser que ela esteja com o valor correto, perfeito? Renan, por que pode ser? Porque às vezes, pessoal, ela também pode estar em fuga. Renan, e como que eu faço para saber se ela estiver em fuga? A gente já vai aprender isso, mas primeiro, a gente vai vir aqui, ó, e no caso, a gente vai verificar se essa trilha ela trabalha com uma tensão inferior a 1.1 volt, perfeito? Vamos lá então. A gente vai pegar aqui a placa e vamos encontrar essa bobina. A bobina que a gente está vendo, pessoal, é essa daqui, ó, L5004. Vou copiar o nome dela, vou colar ali em cima e eu vou ver a qual trilha que ela está interligada e qual tensão essa trilha trabalha no caso, perfeito? L5004, copiei o nome, dou um Enter, mais um Enter. E aqui, ó, é uma trilha de 0.8 volts. Deixa eu só carregar aqui a DZKJ, pessoal, vamos lá. Carregou, olha só. 0.8 volts aqui, ou seja, trabalha com uma tensão inferior a 1.1 volt. Então, nesse caso, é normal que ela apresente pra gente um valor mais abaixo que o normal. Renan, e como que eu vou saber se ela não está em fuga? Nesse caso, pessoal, a gente vai partir aqui, ó, para um método que é definitivo para você saber se a trilha está boa ou se ela está ruim, que é utilizando uma placa sucata. Renan, o que seria uma placa sucata? Uma placa sucata, pessoal, é uma placa aqui, ó, que não precisa necessariamente funcionar, mas ela tem que estar inteira e tem que estar com o setor que você precisa aqui, ó, em perfeito estado. Por exemplo, vamos supor que você tem essa placa e essa placa aqui, ó, ela não funciona imagem. Aí você precisa medir uma trilha lá no setor de carga. Você pode utilizar essa daqui. Por quê? Porque o defeito dela é na imagem, a carga funciona. Então você consegue ter ideia mais ou menos aqui, ó, se ela tem algum defeito no setor de carga, comparando valores em condução reversa. Por exemplo, vamos supor que a gente veio aqui e aqui a gente viu que deu 88. Aí eu quero saber se essa trilha tá boa ou se ela tá alterada. O que eu faço? Eu vou pegar aqui minha placa sucata
e eu vou verificar essa bobina para mim saber qual que é o valor dela. Se aqui, ó, por exemplo, ela me der o valor de 85, 86, 75 ou 78, aí eu já vou saber o quê? Eu vou saber que no caso, pessoal, essa bobina aqui, ó, está normal, ou seja, a tensão dessa trilha é uma tensão baixa e por isso ela vai ter o valor baixo. Agora, se no caso, ó, nessa placa aqui eu tiver um valor de 150, aí eu sei que aqui eu tenho alguma coisa de errado, perfeito? Vamos lá então, ó, aqui deu 88, agora subiu para 91, perfeito? E aqui, ó, na nossa placa sucata, pra gente comparar, aqui me dá 154. Então aqui tem alguma coisa de errado. Olha só, não está normal. O normal, pessoal, é que dê no máximo uma diferença de 10 ou no máximo 15 aí. Se dá uma diferença muito grande, aí sim tem alguma coisa de errado. Então nesse caso aqui, ó, essa trilha, provavelmente ela tem uma fuga. Porque aqui ela dá 88, olha só, 93. E essa outra aqui, ó, essa placa aqui ela funciona, tá ok? E essa placa aqui, ó, que está funcionando, ela me dá o valor de 155. Então aqui a gente já consegue ter certeza que tem um defeito, perfeito? Então é a partir, pessoal, da comparação que a gente consegue ter certeza. A gente consegue meio que saber aqui, ó, na prática, utilizando aquela regrinha que eu falei pra vocês. Se alterou pra cima, mas tem um resistor em série, bacana, quer dizer que tá normal. Se alterou muito pra baixo, mas aqui, ó, é uma trilha de 1.1 volt ou menos que 1.1 volt, pode ser que no caso esteja normal também, mas aí pra gente ter certeza tem que comparar com outra placa, perfeito? E por fim, ó, se a trilha trabalha com uma tensão maior do que 1.1 volt e não tem nenhum resistor em série ligado a ela tem que dar um valor de 300 a 700 no máximo, bacana? Não pode ser muito mais ou muito menos que isso, legal? Bom, pessoal, dito isso, é mais ou menos dessa forma aqui que a gente consegue saber se a trilha está alterada. Eu sei que no caso fica um pouquinho chato eu falar pra vocês que a única forma de ter certeza é comparando, mas pessoal, eu não posso vir aqui mentir pra vocês, não posso falar pra vocês que no caso existe uma fórmula mágica para identificar e saber se a trilha está alterada. A forma que a gente consegue medir paliativamente é no caso utilizar o multímetro para ver o valor. Se no caso o valor não bateu com a regrinha que eu expliquei para vocês, aí quer dizer que a gente tem algum defeito naquela trilha. Agora, se o valor bateu, a gente vai ter que pegar uma outra placa e vir comparando os valores para ter certeza de que estão corretos, tá ok? Bom, dito isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!